Agora vamos ver um vídeo de um dos nossos patrocinadores, a OBR Ventures. Experiência incrível, nós conseguimos entender um pouco do mindset do Vale, como essa inovação toda pode ser adaptada à nossa realidade. Estão separando dinheiro para investir em educação na sua empresa, em MBA para você mesmo, ou no mestrado para você. Pega esse dinheiro e vem para cá. Vem para cá, faz uma missão, conhece o mercado, entende como é que as coisas aqui funcionam. Eu posso dizer que nos últimos 5 dias eu aprendi talvez mais do que eu aprendi em 5 anos de universidade, e eu não estou exagerando. You're going to visit some of the best universities, some of the top companies, meeting with top thought leaders, meeting with potential partners and customers. It's really a wonderful experience and sets you up to change your mindset around what's needed to make your company a player in the global marketplace. Foi uma semana bastante intensa. Fizemos diversas visitas e aprendemos muito com a OBR. Nós tivemos uma experiência personalizada, onde a gente pôde conhecer um pouco mais esse ecossistema. A OBR, com certeza, foi o grande diferencial nisso. A expectativa foi superada e muito, né? Quando a gente recebe a agenda, a gente não entende muito bem do porquê daquele roteiro, por que a gente combina algumas visitas com empresas, instituições de pesquisa, etc. Mas estando lá você entende por quê. O ecossistema foi muito bem explicado. A segunda parte é já visitando empresas um pouco mais consolidadas para entender como é que a inovação se dá no ambiente corporativo. Como é que o dia a dia das organizações competem e de que forma eles competem com um olhar para o futuro, pensar o futuro. A imersão que a gente fez com a OBR foi sensacional, foi muito bom para a gente abrir a nossa cabeça, entender um pouquinho mais o que é o espírito, o que é o mindset do Vale do Silício e o jeito de trabalhar aqui nos Estados Unidos. E, nas minhas palavras, acredito que essa imersão pode ser considerada como uma pós-graduação, porque abriu minha cabeça de uma forma muito interessante. Uma das experiências mais produtivas que eu já tive, mais esclarecedoras, porque mudou completamente a minha forma de pensar, principalmente com relação a como empreender. Então agora vamos convidar um dos mais bem-sucedidos empreendedores nacionais e do Rio de Janeiro, que vai nos brindar com uma dose de inspiração falando sobre o case da Alterdata, erros e acertos. Então convidamos ao palco o sócio e fundador da Alterdata Software, senhor Vladimir Carvalho. Boa tarde, pessoal. Passador de slide, tá onde? Tá aí? Ah, tá aqui. Pode botar a apresentação para mim? Beleza. Boa tarde a todos. Eu vou trazer um contexto aqui completamente diferente aqui do que foi passado o dia inteiro, mas ela tem uma interconexão que eu gostaria de fazer pelos aspectos de quando nós estamos empreendendo algo que é muito diferente, que é muito fora do padrão. Então, nós estamos falando aqui desde a parte da manhã. São conceitos novos, padrões novos, coisas que a gente não tem certeza, nós não sabemos onde vai chegar, não sabemos como é que a gente tem que fazer direito, e por isso que esse tipo de evento é tão importante. Isso não é muito diferente do que aconteceu lá atrás, quando eu entrei no mercado de tecnologia, e provavelmente a maioria que está aqui entrou. Aqui tem mais coroa do que garoto. Então os coroas vão lembrar, não concordo. Isso, exatamente. Então eu vou tentar pegar algumas coisas lá de trás, eu vou te contar um pouco do case da Alterdata. E esse case se conecta com essa cabeça de quebrar padrões e resolver coisas. Esse PowerPoint ele está montado didaticamente de uma forma que eu queria que vocês prestassem atenção. Todas as vezes que vocês verem um quadrado vermelho, é um problema. No slide seguinte, tem a solução daquela determinada coisa. De vez em quando, em alguns slides, no canto de baixo esquerdo, você vai ver a quantidade de funcionários
que a empresa tinha naquela época. Nós vamos usar essa relação de quantidade de funcionários, problemas e soluções, do começo ao fim aqui. Normalmente essa apresentação eu faço em 1 hora e pouco. Aqui eu tenho menos tempo, então eu vou tentar acelerar um pouquinho mais. E eu vou começar antes da Alterdata, porque a Alterdata ela é de 89, como vocês estão vendo aqui, mas eu vou começar lá em 82, quando eu comecei a ter contato com tecnologia, estavam começando a surgir os primeiros computadores e ninguém sabia exatamente o que era aquele negócio, o que era aquilo, o que era aquele tal de software que tinha que ter ali dentro, não existia faculdade, curso de programação era muito difícil, então era algo complexo. E eu comecei a aprender de forma autodidata com esse equipamento que a maioria deve conhecer. O TK-85 da Microdigital foi um marco da minha geração, onde muitos aprenderam, ele tinha BASIC embarcado e tinha enormes 16K de memória. E com 16K ligado a uma televisão e um gravador com fita cassete, a gente conseguia aprender, porque os conceitos estavam ali. Tinha o conceito de memória, tinha o conceito de programação, tinha o conceito de armazenamento de dados, todos os conceitos que tem hoje em grande data center, né, Márcio? É a mesma coisa. Então, o conceito de leitura e gravação é o mesmo conceito e eu comecei a aprender aqui de uma forma autodidata, lendo o manual do próprio equipamento. Um pouco na frente, não existia ainda curso, não existia internet para perguntar a ninguém e eu não conhecia ninguém que trabalhava com tecnologia. Porque talvez diferente de vocês, eu não nascia, eu não morava numa metrópole como vocês. Eu morava em Teresópolis, uma cidade em que a fonte de renda da cidade é a agricultura. Não tem nada a ver com tecnologia. E eu não conhecia ninguém que trabalhava na área, mas isso era um complicador muito sério e o único jeito de aprender as coisas era lendo livros, que na época não tinha literatura em português. A literatura era toda em inglês e era o único jeito de aprender. Então meu inglês era muito bom naquela época, isso me ajudou, eu consegui ler os livros, simular, fazer testes e ir tentando aprender Pascal, Basic, em livros com engenharia de software. Então, isso me ajudou naquele momento. Em 85, você vê que eu estou em 82, já estou em 85, já se passaram 3 anos. Havia um problema aqui nessa época, por não ter ninguém para perguntar, e era difícil porque eu casei com 21 anos, então com 21 eu já tinha uma filha, eu tinha que trabalhar durante o dia, eu fiz faculdade de Direito, eu não fiz faculdade de Tecnologia, porque não existia na época. Faculdade de Direito me deu bagagem tributária, os primeiros softwares que construí foram para a área tributária, muitos cálculos de impostos para contadores. E eu só tinha como aprender de madrugada, que eu não tinha como aprender de dia. O que isso tem semelhança com hoje? Hoje, quando a gente fala que as tecnologias estão surgindo, a inteligência artificial está surgindo, algumas pessoas falam assim, quando abrir um curso de inteligência artificial lá na PUC, aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer o curso. Enquanto alguém está pensando assim, tem alguém virando a madrugada, aprendendo sozinho em casa, de uma forma autodidata, pesquisando igual um louco, escutando vídeos no YouTube direto e aprendendo algo enquanto alguém está esperando um curso para aprender. Eu vejo muito hoje as tecnologias atuais com um conceito dessa época, que a gente tinha que simplesmente se virar. Nós tínhamos que fazer acontecer. Dá para esperar um curso de pós-graduação em modelagem de dados, não sei de quê? Não dá, cara. Não dá. Hoje em dia, o empreendedorismo está muito ligado a gente partir para cima e ter muita velocidade. Uma frase que eu adoro. A velocidade é mais importante que a precisão. A velocidade é mais importante que a precisão. Eu não quero ser perfeito em algo que está inventando hoje. Eu quero saber fazer 70% dela amanhã. Mesmo que seja mais ou menos. Daqui a um mês eu já faço os outros 30%. Mas eu não vou esperar um curso que alguém vai lançar, que vai demorar 6 meses para começar a fazer. Não dá. A sociedade é muito parecida com aquela época. Nesse momento aqui, em 85, eu já estava programando em Basic, em COBOL, DBase 2, Assembly, tudo isso aqui. Talvez a maioria de vocês se lembre em máquinas como essa. O DGT-100 e o DGT-1000 da Digitris, uma máquina brasileira, e eu já estava ganhando dinheiro com essa máquina. Ela não tinha HD ainda, mas ela tinha um disquete de 8 polegadas. E aquele disquete de 8 polegadas substituiu o HD de uma forma maravilhosa e já dava para ganhar dinheiro. Daqui para frente eu comecei a ser pago para fazer software. Até então eu estava pesquisando, aprendendo, abandonei a carreira de advogado, terminei a faculdade, 2 anos depois eu trabalhei como advogado, 2 anos. Quando eu
terminei esses 2 anos, eu estava ganhando mais dinheiro com informática do que com direito. E resolvi abandonar, fui criticado pela família inteira, pai, mãe, sogra, sogro, todo mundo, porque ninguém sabia o que era. É mais ou menos como um sobrinho nosso, um primo, um filho, fala assim, papai, eu não quero fazer advocacia não, engenharia, medicina, eu vou fazer um estudo de inteligência artificial. O pai, pô, esse moleque endoidou. O que é esse troço? Que ninguém tem conhecimento. Não é muito diferente daquela época. Em 87, havia um problema, porque eu estava já ganhando dinheiro, já estava começando a tracionar, eu morava em Petrópolis nessa época, eu fui fazer faculdade lá em Petrópolis, e eu tinha um problema, cara. Ninguém sabia o que era um software. E um computador naquela época custava o preço de um carro zero. E o cliente tinha que botar um treco lá dentro, que era um tal de software que ele não via, e tinha que me pagar para fazer aquilo. E para piorar, eu tinha uma aparência de menino. Eu tinha 24 anos nessa época e eu parecia ter 15. Isso era um problema seríssimo, porque eu sempre fui muito magrelo, sem barba. Quando eu chegava numa boate, com 24 anos, o cara pedia meu documento para saber se eu tinha 18. Naquela época eu ficava puto, hoje eu até gosto, mas naquela época eu não gostava não, porque isso começou a me criar problemas. Criar problema é a seguinte coisa, eu me lembro de estar fechando um negócio de uma empresa em Petrópolis, o empresário estava me relacionando só com um deles, e chegou um dia que ele foi me apresentar para o sócio. Quando chegou, o sócio olhou para mim, o sócio assim, o sócio dele, e eu sentado ali, ele olhou para mim de cima e embaixo, sabe quando dá aquela filmada de cima e embaixo assim, virou para o sócio e falou assim, você tem certeza que nós vamos botar esse monte de dinheiro na mão desse garoto aí? E quando ele falou esse garoto aí, entra um aspecto de empreendedorismo que é muito importante perceber. São os obstáculos e as barreiras e as objeções que estão acontecendo na nossa vida. O tempo inteiro nós somos postos à prova em nossos negócios por problemas. A solução vem quando você é muito ágil e não quando você é perfeito. As pessoas veem uma empresa grande, sucesso, acham que essa empresa acertou tudo na vida. E na verdade não foi assim. Na verdade, o jogo está muito mais o quão rápido você foi para mudar aquela situação que foi posta na sua frente. Naquele momento, por exemplo, quando eu fui questionado sobre isso, eu fui para casa, quase não dormi aquela noite. Pensando, caraca, eu estou ferrado, eu nasci com essa cara de garoto, como é que eu vou resolver esse problema? Eu estou com problemas. Como é que eu vou passar credibilidade para as pessoas? No dia seguinte eu tomei a decisão. Eu deixei crescer um bigode, uma barbicha e usei gravata durante 5 anos. E aquilo resolveu o meu problema. Esse é um detalhe muito curioso, mas mostra um pouco do que a gente tem que fazer hoje. O quanto que a gente tem que ter energia para resolver certas coisas com muita velocidade. Chegou em 89, eu estava com tantos clientes que não estava dando conta mais. Estava com 50 e poucos clientes de desenvolvimento específico, sozinho, não tinha ninguém trabalhando comigo. E era uma pessoa conceituada lá na região, mas não estava aguentando. Eu estava saindo 5 horas da manhã de casa, chegando 11 da noite, problemas de muito cansaço. Eu falei, não, a gente tem que montar uma empresa. Eu já estava fazendo algumas coisas com meu sócio. Meu sócio é 5 anos mais jovem. Eu tinha 25 anos na época, ele tinha 20. E nesse momento aqui, nós resolvemos criar a Alterdata. Esse é o logotipo original. Hoje o logotipo não é desse jeito, não é pontudo assim, ele é mais arredondado. O nome hoje é Alterdata Software. Naquela época era análise e processamento, que nós acreditávamos que a empresa fosse se transformar num birô de serviço, o que nunca aconteceu. Naquela época tinham muitos birôs com muito sucesso. Isso não ocorreu porque o software começou a ter muito sucesso. Montamos um negócio em 89, na contramão do que deveria, porque era um péssimo momento para montar uma empresa. Mas a gente, quando acredita em algo, a gente tem que avançar. Esse é o momento, por exemplo, de acreditar. Tudo que foi falado aqui desde a parte da manhã, ou você acredita ou desiste. É igual a igreja. Porque tem coisa aqui que não é previsível completamente. São suposições. A gente acha que vai acontecer algo daqui a pouco. Mas nós não temos certeza absoluta disso. Mas acreditar em algo e avançar, eu acho que é extremamente importante. E quando eu estava com essa certeza toda, chego no ano seguinte, 1 ano depois, eu falei, caramba, eu tomei a decisão toda errada, porque o Collor, em 90, catou o dinheiro da conta bancária de todos os brasileiros, os coroas vão lembrar disso. A Alterdata quase quebrou. Nós tínhamos 1 ano de vida, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Só que essa pressão foi muito importante para mostrar que eu não podia ser um bando de programadores trabalhando junto. Eu tinha que ser uma empresa de software. Uma empresa de software é diferente de um monte de técnicos trabalhando junto. Eu tinha que ter uma capacidade de gestão de dinheiro, de caixa,
de marketing, de gestão de pessoas, eu tinha que ter outras coisas para garantir que uma instabilidade dessa pudesse afetar a empresa. E foi aí que a gente começou a ter uma visão de fazer um negócio um pouco diferente. Observa lá no cantinho, nós tínhamos 5 funcionários em 1990. Esse foi o primeiro evento, essa foto é real, tá? Eu tinha um cabelão nessa época, usava gravata. Esse desenho atrás, a foto é assim mesmo, só foi ilustrado para ficar mais bonitinho no PowerPoint. Foi o primeiro evento fora de Teresópolis e Petrópolis, que era a região que nós atuávamos. Essa foto é muito importante para mim, porque é um marco da gente enxergar o seguinte: nós podemos ir mais longe. Nós não queremos fazer software na minha vizinhança, no meu galinheiro aqui. Eu quero ir longe. E longe foi o primeiro evento longe, em Nova Friburgo, 70 quilômetros de onde nós estávamos. Foi o primeiro evento que nós participamos e eu tenho muito orgulho desse momento porque mostra uma tendência da gente construir algo de ir à distância. Lembre-se que não existia internet na época. Não existia nada que possibilitasse você ter base à distância. Chegou em 91, nós já estávamos com a empresa começando a operar e tínhamos problemas financeiros. Não tinha dinheiro. Começou a ter problemas ali. O que a gente faz? A gente capta recursos, a gente vai ao banco, pega um dinheiro emprestado, chama um sócio rico. O que vamos fazer? Porque nós não viemos de famílias de classe alta. Eu e meu sócio viemos de famílias de classe média baixa. O pai do meu sócio era motorista de caminhão. O meu pai era dono de uma eletrônica de consertar televisão na cidade, uma empresa pequenininha, com 3 pessoas. Então a gente vem de muito trabalho. Nessa hora aqui, a gente entendeu que a gente tinha que ter uma estrutura financeira forte. Nós tínhamos que ter uma coisa que eu chamava, naquela época, com 20 e poucos anos, eu chamava de um colchão financeiro. O que é o colchão financeiro para uma empresa com 5 pessoas e uma empresa pobre? Era eu ter um faturamento mês da empresa parado no banco que eu não precisava tocar, não podia tocar nele. Se a empresa faturasse 10 mil reais por mês, eu tinha que ter 10 mil no banco. Ela fatura agora 1 milhão por mês, ela tem que ter 1 milhão no banco. Quando esse número foi atingido, nós botamos o objetivo de 1,5. Esse colchão foi extremamente importante em vários momentos ao longo da história, que eu vou contar aqui o porquê. A gente fazer controles de poder fazer investimentos em prédios, fazer investimento em equipe de desenvolvimento, fazer investimentos em servidores, em coisas que são necessárias, porque o crescimento da empresa nunca é linear. Ele mais se parece com uma escada do que linear. O que está acontecendo hoje? Inteligência artificial, nós ouvimos o dia inteiro. Será que nós não vamos ter que ter equipes dobradas nas nossas empresas para desenvolver algo desse gênero? Nós temos recurso financeiro para isso ou não? Muitas empresas de software quebram e não atingem a maturidade porque falta planejamento financeiro. Não tem nada a ver com a área técnica. Falta de estrutura de finanças para garantir a instabilidade e flutuações que acontecem no mercado. Nesse momento, a gente começou a ter uma visão diferente. Nós tínhamos em 91 6 pessoas. Vocês lembram que um ano atrás tinham 5? Em um ano cresceu uma pessoa. Observe esse número, em um ano cresceu uma pessoa. Aqui eu tenho um vídeo que eu não vou passar, porque ele tem 7 minutos e vai consumir um pouco do meu tempo, mas é o vídeo mais importante da empresa, porque eu estou com a câmera de VHS no ombro, filmando a empresa com 6 pessoas e falando o que eu acredito para os próximos anos. O que eu vislumbrava que ia acontecer com a empresa, tal. É muito impressionante o vídeo, mas hoje não dá tempo. Em 92, havia um problema de falta de cultura. Nós estávamos montando uma empresa, a empresa começando a tracionar, tinha 6 pessoas, daqui a pouco tinha 7, e eu pensava o seguinte, o que a empresa tem que fazer? Que departamentos tem que ter? Que métrica tem que ter? Como é que ela tem que vender? Onde que eu leio alguma coisa para me ensinar qual é a estrutura que uma empresa de software tem que ter? Que departamentos ela tem que ter? Não tinha essa formação. Não tinha isso em lugar nenhum. Hoje, se você vai ao Sebrae e fala assim, eu quero montar uma padaria, uma loja, qualquer empresa de software, qualquer coisa, o Sebrae te dá um manual de 200 páginas te ensinando, tem que ter isso, isso, isso. Naquela época não tinha nada. Então, o que nós temos que fazer? Tentativa e erro. Nós começamos a estruturar um pouco melhor. Observa que em 92 nós tínhamos 18 pessoas já. Em 92, já foi de 6 para 18. Começamos a fazer um filtro de pessoas. Começamos a entender que nós tínhamos que capacitar pessoas. Nós estávamos numa cidade do interior. Nós somos uma empresa da roça.
E as pessoas chegavam lá e falavam assim, eu quero trabalhar na Alterdata. Eu falava, mas você quer fazer o quê? Ele falou, qualquer coisa, eu não sei o que vocês fazem aí. Porque eu não tinha a menor ideia do que era trabalhar na empresa de software. Então nós tivemos que criar um departamento de filtrar, que nós chamávamos de um departamento de treinamento. Olha que nome bonito, um departamento. Sabe como é que era? Era eu sozinho. Eu contratava, eu treinava, eu avaliava, eu fazia a prova, e ia filtrando as pessoas. Quando eu errava, a pessoa era a contratada, 2 meses depois eu demitia e botava outro e tal. E fui criando uma estrutura de capacitação para a gente poder ter gente de qualidade. Porque na minha cabeça de um garoto do interior, que a gente no interior tem uma autoestima mais baixa do que o pessoal da metrópole, a gente se acha menor, menos capaz do que quem está na metrópole. A gente escuta no interior, nas escolas, eu estudei em colégio público, a gente escuta o seguinte, as empresas do Rio de Janeiro, de São Paulo, são as empresas poderosas, nós não somos nada. A gente escuta isso desde criança. Então, quando chega uma hora dessa, você tem que mudar a cabeça de todo mundo e falar assim, peraí, cara, nós não que nem isso não, cara. Nós vamos competir com esses caras. Não, mas vocês vão montar uma filial em São Paulo? Você está maluco? Era assim que a gente escutava. Não, nós vamos treinar as pessoas daqui, as pessoas vão competir. Era desse nível. E começamos a criar padrões de funcionamento. Na minha cabeça, eu tinha que padronizar a empresa inteira. Eu tinha que fazer igual um McDonald's. E isso aqui é um bloco de pedido. Em 92, esses xizinhos que estão aqui embaixo, cada xizinho desse é um departamento. Dizendo assim, foi faturado, foi treinado, foi instalado, foi uma série de processos. Já está, isso aqui é a assinatura de um inspetor que viu, garantiu a assinatura do cliente, os valores, quantas parcelas. Esse cara comprou esse sistema aqui, ó, em 4 parcelas, faturando no Banco Itaú. Aqui. Em 92, a estrutura já estava assim, sendo montada, criados processos, cada departamento da empresa começou a ser montado com tentativa e erro, um por um. Obrigado. Fazendo experiência desse tipo. Aí as coisas estavam indo já super bem, em 93, a empresa mais organizadinha, com cara de empresa. Chega em 93, começa um problema. Os clientes não querem mais pagar o que eles pagavam. Nós tínhamos um modelo desconstruído para ganhar muito de poucos clientes. Esse modelo passou a desmoronar. Os clientes passaram a não querer pagar mais do que eles pagavam, e eu comecei a ver nos dashboards, que na época não existia esse nome, a gente chamava de um bando de gráficos, um bando de números, ou depois virou um nome bonito. Ele começou a mostrar que a margem de lucro estava caindo. E aquilo eu fiquei preocupado, falei, cara, como é que nós vamos resolver esse problema? E resolvemos que nós tínhamos que fazer uma coisa espetacular, que era uma expansão nacional. Nós tínhamos 31 funcionários nessa época e acontece um marco. Vocês vão ver essa lâmpada aqui em alguns momentos. Isso aqui é o que a gente chama na Alterdata de reinvenção. Reinvenção é o quê? Para nós, jogar tudo no lixo e fazer de novo. É desmontar e se autodestruir e se construir novamente. Nós fizemos isso ao longo de 34 anos, 4 vezes. Nós estamos vivendo, nesse momento, a 4ª reinvenção. Nessa época aqui, a primeira reinvenção aconteceu. Nós tínhamos que deixar de ser uma empresa de faturar muito para poucos, para mudar o modelo. A faturar pouco para muitos. A ser uma empresa de escala e não mais uma empresa de concentração. Isso mudava a operação inteira. Mudava a forma de atender, a forma de vender. Todo o modelo de negócio tinha que ser modificado. Com 31 pessoas, isso era um desafio muito grande naquela época, porque nós estávamos escalando. E o que é uma expansão nacional para uma empresa pequena do interior? Aconteceu no Brasil inteiro muito parecido com o que aconteceu com São Paulo. Todas as bases, com Salvador. Eu desci a serra de carro, peguei um avião no Rio de Janeiro, saltei em Salvador, entrei no táxi, o táxi virou para mim e falou assim, nós vamos para onde? Eu falei, rapaz, sei lá, não sei, nunca vim aqui a Salvador, cara. Aí o táxi olhou, mas como assim? Eu falei, toca pro centro da cidade aí, onde é que é o centro? E ele foi pro centro da cidade, falei, circula aqui, onde é que estão as empresas, os bancos, aqui, onde é que é? Aí o táxi deu uma rodadinha e falei, aqui tá bom. Acho que vamos rodar, achar um hotel por aqui. Entrei num hotel, cheguei no quarto, peguei a página, você lembra das páginas amarelas, todo mundo vai lembrar disso, rasguei a folha dos contadores, que a gente fazia software da contabilidade naquela época, desci para a rua com terno e gravata, batendo na porta de um por um dos contadores, que estavam nas páginas amarelas, anotando dados. O que ele usava, se tinha software, quanto pagava, qual era o aluguel na região, quantas pessoas ganhavam, salários. E eu vinha à noite, cheio de dados para o hotel. À noite eu fazia
um relatório no Lotus 123, porque o Excel ainda não era conhecido. Fazia no Lotus e fazia... Alguém lembra do Lotus? E fazia um relatório de análise de viabilidade. Para apresentar para quem? Para mim mesmo. Era só para eu decidir se era melhor abrir Salvador do que Recife, ou era Recife antes de Natal, era onde. E começando a fazer viagens, o Brasil inteiro, e as coisas começaram a acontecer. Só que nessa época, a gente estava, naquele vídeo que eu não mostrei para vocês, a gente estava num apartamento. A gente alugou um apartamentozinho de 2 quartos, a empresa era ali dentro. Já não dava mais a companhia, nós tínhamos que ir para outro lugar, nós estávamos perdendo qualidade. E começamos a entender que nós tínhamos que ter uma estrutura física. Alugamos uma loja enorme, 180 metros quadrados. Para a gente era um mundo. A gente não ia sair dali nunca mais, era um espetáculo. Nós tínhamos 52 pessoas nessa época e começamos a ter mais cara de empresa. Pô, nós tínhamos logotipo agora, cara, na parede. Nós não tínhamos nada disso, nós estávamos num apartamentozinho. E aqui começamos a fazer um pouco mais de marketing. As pessoas que iam visitar a gente já via uma empresa. Pô, nós tínhamos interfone nessa época. Antes não tinha nada disso. Era assim, veja, cliente chegou, hein, pode entrar? Era assim. Porque era um apartamentozinho de dois quartos. A coisa começou a se organizar, começou a ficar um pouco melhor e ganhamos cara de empresa, especificamente. Chega em 97, eu estava ali em 95, você viu, né? 2 anos depois, aquela loja que eu achava que era enorme, não cabia mais a gente. A gente já estava alugando salas em alguns lugares na cidade lá. E essas salas eram, bota o desenvolvimento lá, bota não sei o que aqui, bota o RH na outra. Começamos a ter aquela loja, mais algumas salas na vizinhança, nas quadras, fora. Só que lembre o seguinte, não tinha internet. Então não tinha interfone para falar de um para o outro, não tinha Skype, não tinha nada disso. Nós fazíamos trânsito de informações em EDI. Mandava um arquivo, esse arquivo vinha em disquete, o disquete lia, um disquete falhava, o outro dava pau, que não conseguia ler direito, para jogar para dentro das bases de dados. Era uma confusão. Não dava. Nós tínhamos que estar numa outra estrutura. E aí pensamos, em 97 nós tínhamos 75 pessoas e compramos um terreno e começamos a construir a nossa primeira sede. E fizemos isso aqui. Um pouco aqui das fotos da obra e construímos o nosso primeiro prédio. A minha sala era aqui, nesse primeiro andar, aqui no cantinho, a do meu sócio em cima, e nós não precisávamos dos 2 andares de cima. Só os 2 andares de baixo davam conta da empresa. Fui muito criticado por amigos, parentes, porque você é maluco, você fazer um negócio de 2 vezes o tamanho que você precisa. Mas outra coisa importante lá na Alterdata é a seguinte, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a nossa cabeça é a seguinte, vou criar um modelo, um novo formato, esse formato suporta se a empresa for o dobro? Ih, não, aqui a gente previu 10 programadores, o dobro significa 20. 20, esse método não vai funcionar. Então não tá bom, reinventa. Reinventa. Todas as vezes a gente está pensando no dobro, porque a gente quer estar pronto quando aquela coisa acontecer no futuro. A vida inteira foi assim que as coisas aconteceram e foram sendo desenvolvidas. Isso aqui, para nós, foi um investimento muito importante que fez com que a empresa tivesse mais credibilidade. Porque nós estávamos numa estrutura sólida, grande, enorme, e começou a ganhar uma outra cara. Chega em 98, acabou de chegar meu grande concorrente. Isso, senta aí, Cláudio. Em 98, havia uma necessidade, aquele prédio estava sendo construído graças àquele colchão financeiro. Eu estava falando com vocês, aquele colchão suportou a criação do prédio. O que eu não podia prever é que um maluco lá nos Estados Unidos ia inventar um tal de Windows. No meio da minha obra, eu contando centavos para fazer a obra, e tivemos que dobrar a equipe de desenvolvimento para ter uma outra troca de plataforma. Nós tínhamos 110 pessoas nessa época. Se eu não tivesse aquele colchão, eu acho que a gente tinha quebrado. Porque eu estava no meio de algo extremamente arriscado, que era construir uma obra que eu não tinha recurso, junto com uma troca de plataforma que envolve dobrar a equipe de desenvolvimento sem ter receita. Você vai dobrar e vai ter receita lá na frente, 2 anos depois, quando o produto começar a ir para o mercado. Mas o colchão manteve a gente no ritmo novamente, sem problema nenhum. Chegou no ano 2000, eu já estava com muitas bases no Brasil inteiro. Tinha filiais,
representações em vários lugares, e eu comecei a sentir que eu estava perdendo qualidade. Falei, cara, eu tô perdendo qualidade, as pessoas estão muito longe, eu não consigo falar, é só telefone, isso vai dar problema. Eu preciso ter um jeito de alinhar o time. E aí resolvemos criar uma estrutura, criamos um evento chamado SIGA, Seminário Interno dos Gerentes Alterdata. Nós tínhamos 159 funcionários nessa época e criamos um congresso anual. Só que nessa época, o congresso, a gente não tinha dinheiro para montar auditório, palestrante, pagar palestrante, a gente não tinha grana para essas coisas e precisava fazer. Eu falei com o meu sócio, falei, cara, vamos trazer todo mundo para o nosso evento. Esse evento nosso acontece todo ano, de segunda a sexta, de 8 a 10 da noite. Treinamentos de tudo quanto é tipo. Palestras motivacionais, RH, vendas, técnica de produto, tudo. No primeiro ano, eu fiz o evento todo sozinho. Eu me apresentava, eu falava assim, com a mão esquerda. Pessoal, nós vamos chamar aqui agora o palestrante que vai falar sobre técnica de fechamento de negócio. Eu trocava o microfone de mão. Bom dia, pessoal, nós vamos falar de técnica de fechamento de negócio. 2 horas falando. Terminava, olha, agora nós vamos falar sobre prospecção. Trocava o microfone. Bom dia, nós vamos falar sobre prospecção. E 2 horas falando. E o evento todo aconteceu assim. Os anos foram passando, eu fui cada vez fazendo menos apresentações. Agora eu costumo fazer uma palestra. E o evento está todo estruturado. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente como empreendedor não parte para cima e não faz as coisas inicialmente, a magia não acontece. Se a gente espera ter recursos para tentar fazer uma coisa que a gente entende como excelente, alguém já fez o bom na nossa frente e já avançou. Eu sou muito favorável da gente partir para cima e fazer as coisas. Se você não sabe, hoje é tudo fácil, cara. A gente aprende qualquer coisa pela internet. Eu sou um autodidata, cara. Eu falo pro pessoal lá na empresa, cara, eu posso não saber, mas burro eu não sou não, eu aprendo. Onde é que tem esse negócio para aprender? Tem um livro? Tem um vídeo? Tem alguma coisa em algum lugar? Vamos pesquisar. Hoje é muito mais fácil do que era naquela época. Em muitas empresas, principalmente dos mais jovens, eles estão acostumados a alguém dar para eles. Eles não estão acostumados a garimpar a informação e aprender por si só. E isso desacelera as companhias. Nós vamos vivendo uma aceleração que não é diferente daquela época. Essa foto para mim é muito importante. Isso aqui são os gerentes da empresa naquela época. Eu estou aqui no meio abaixado. Terno e gravata. Naquela época se usava muito terno e gravata. Antigamente eu não fazia uma apresentação dessa sem estar de terno. Hoje não tem problema. Mudou. Ou seja, essa adaptação é algo que é extremamente importante. No ano 2000, eu tive contato com o Empretec. Quem conhece o Empretec? Do Sebrae. O Empretec, para quem não sabe, é um curso da ONU. Não é do Sebrae. O Sebrae pratica no Brasil, mas ele é um curso da ONU Mundial, praticado em 52 países. É muito importante isso. Eu acho tão importante que eu coloco no slide. Porque isso aqui mudou minha visão. Eu tinha 33, 34 anos na época. Mudou minha visão para entender quem eu era de fato. O que eu tinha de bom, o que eu tinha de ruim, o que eu tinha que melhorar, como é que eu tinha que planejar melhor a organização, como é que eu tinha que ser mais empreendedor, mais gestor do que técnico. E o jogo começou a mudar um pouco, a ser um pouco diferente. Em 2001, a empresa estava muito estruturada, só começou a acontecer um problema. Tudo que eu tinha criado era para um tamanho de organização. E agora ela estava muito maior. Setores que eu pensava que ia ter 5 pessoas, eu tinha 15. Setores que eu pensava que tinha 15, tinha 50. Os métodos pararam de funcionar. E aí entra uma regra importante. Todos os processos que a gente cria na empresa têm data de validade. Ele não funciona eternamente. Você tem que entender e olhar continuamente se aquilo está sendo válido ou não para aquele momento da empresa hoje. Porque o dia que você for o dobro de tamanho, pode ser que aquela coisa não funcione. E precise de uma tecnologia nova, de uma forma de enxergar diferente. Nessa época aqui, eu estava administrando a empresa assim. Ó. E aí vem a segunda reinvenção. A segunda reinvenção foi a gente jogar tudo fora e reconstruir uma nova gestão da organização. Isso aqui é um relatório que era o seguinte, aqueles lá em cima, as colunas, são os dias do mês. Dia 1º, 2, 3, 4, até 31. Aqui eram os tipos de problemas. E ali no meio, os números, eram os motivos que o cliente ligava para o suporte. E ali eu olhava, tem muito fluxo no meio do mês por causa de dúvida de não sei o quê. Isso aqui é usado para planejamento da equipe de suporte. Quem ficaria mais dentro de casa, quem podia ir para a rua, em que dia do mês podia ir, que tinha que ter mais chamados aqui de telefone. Isso não era mais viável numa empresa com 170 pessoas. Não estava funcionando.
tivemos que reinventar. Reinventar foi repensar tudo. A forma de vender, a forma de atender, criar novos métodos e começamos a reconstruir novas estruturas. Em 2005, havia uma carência muito grande aqui por agilidade. A gente tinha que ser um pouco mais veloz do que a gente estava tendo. Essas mudanças eram importantes para isso. A reinvenção que começou há 2 anos atrás já estava terminando. Em 2005, nós tínhamos 254 pessoas. Aqueles relatórios que nós vimos lá passaram para isso aqui. Então, em 2005, nós já tínhamos esse tipo de painel. O Power BI, Tableau, nada disso existia. Ninguém tinha inventado isso ainda, mas nós já tínhamos isso aqui. A gente já tinha esses indicadores lotados de informações que me dava precisão de onde que tinha um problema, onde os clientes estavam infelizes, onde estava a venda estava indo bem, a venda estava indo mal, funil de vendas. O tal do funil de vendas, aquele lá em cima, a gente já tem isso desde 2000 e pouco, desde aquele ano. Então, a gente sempre se sentiu com muito poder nas mãos, porque a gente sempre foi muito matemático. Eu nunca permiti alguém entrar na minha sala e falar assim, eu acho que a gente tinha que fazer isso é o quê? A minha pergunta sempre é a seguinte, cara, você acha isso da onde? De onde você tirou isso? Que número você viu? Qual foi a amostra que você olhou? É assim desde aquela época. Então não é algo que é novidade para a gente. E isso alavancou a nossa estrutura. Em 2006, havia uma estrutura já melhor, a empresa já estava mais otimizada, já estava trabalhando com muitos indicadores. Nós tínhamos um problema de marca. Putz, aí era um problema, cara, porque eu perdia vendas para empresas cobrando mais. A empresa cobrava 1.000, eu cobrava 500, o cliente fechava com ele. Eu falei, caramba, por que isso está acontecendo? Aí fomos olhar, a nossa imagem de uma empresa do interior não estava legal. Eu tinha que mudar a estrutura de marca, eu tinha que investir mais na marca, porque o produto competia com o meu concorrente. Mas eu perdia para a empresa do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu falei, não, cara, tem que mexer nesse negócio. E aí comecei a usar um pouco da minha capacidade de comunicação. Eu tô na área de tecnologia, mas eu fiz direito. Quem faz direito fala um pouquinho melhor que a média, escreve um pouquinho melhor do que os nerds da informática. Então eu comecei a usar esse poder da escrita e da argumentação. Comecei a mandar artigos para revistas. E comecei a ser muito cotado para aparecer escrevendo e fazer palestra. Nessa época eu estava fazendo palestra para mais de 1.000 pessoas. Isso, pessoal de TI naquela época dava um microfone e dava dor de barriga na pessoa, não conseguia falar. E eu ia lá e arrebentava. Então isso aquilo começou a me ajudar a ser um diferencial competitivo. Eu participei de um prêmio e participei como finalista do prêmio da Endeavor. Isso foi muito importante, nós tínhamos 305 pessoas nessa época, saiu um monte de revistas, solidificou a marca. E comecei a olhar, a entender que a marca era diferente do que eu pensava. E comecei a mudar a minha forma de pensar e estruturar a empresa não só para as preocupações técnicas de atendimento, produto, bug, mas olhar como a gente é percebido. Chega em 2008, a gente já estava com 300 e poucas pessoas, aquele prédio bonito que vocês viram lá, não cabia mais a gente. E começamos de novo a alugar salas. Tinha um shopping center meio caído lá perto do nosso prédio, nós começamos a alugar lojas. Quando eu percebi, tinham 80 pessoas no shopping. Falei, gente, estão perdendo qualidade de novo. Está tudo errado, vamos ter que fazer outra coisa. E aí nós estávamos com 450 pessoas em 2008 e começamos a fazer uma outra obra. Compramos um terreno na esquina vizinha e começamos a levantar um prédio e fizemos isso aqui. Esse prédio aqui é o nosso prédio atual. Ele tem aqui cerca de 11.000 metros quadrados. O prédio que vocês viram azul é esse aqui. Só que observa que aqui tem uma obra, tá vendo aqui? Esse é o nosso terceiro prédio. Quando eu tirei essa foto, nós estávamos em obra ainda. Se vocês verem uma foto atual, aqui já tem mais um prédio. Esse problema de lotar, porque esse prédio já lotou antes da pandemia. Ou seja, espaço para ter eficácia é muito importante para a gente. Em 2010, havia um problema. A gente estava crescendo tanto em 2010. Em 2010 aconteceu uma coisa histórica na Alterdata. Eu mandei parar as vendas. Vendedores quase me mataram. Porque os dashboards mostravam que a gente estava demorando para entregar. O cliente comprava e eu não conseguia gente para implantar. Eu falei, cara, para de vender. Quase fui morto lá por causa dos vendedores, que vivem de comissão. Eu falei, contratamos um monte de gente, treinamos um monte de gente.
Um mês e pouco depois, quase 2 meses, 45 dias, liberamos as vendas novamente. Nessa época, a gente ficou preocupado e questionando. Será que a gente devia estar aqui em Teresópolis? Será que estar na cidade do interior vai ser um problema no futuro? Será que a gente não consegue abastecer? A cidade não consegue abastecer a gente com o número de pessoas. Aí o que resolvemos fazer? Pegamos o prédio antigo, nós tínhamos 570 pessoas nessa época e transformamos o prédio antigo numa universidade corporativa, numa estrutura de treinamento sólida. Hoje, essa estrutura tem 22 pessoas responsáveis por treinar as outras. A gente gera aproximadamente treinamentos para 90 mil pessoas por ano, atualmente, no Brasil inteiro. Funcionários nossos, reciclagem, funcionários de clientes, e virou uma máquina extremamente importante para nivelamento, onde a gente sobe o nível do nosso time para conseguir competir com as multinacionais que estão chegando no Brasil e com outras empresas desse gênero. Mas isso foi feito lá em 2010. Então já tem bastante tempo, a gente já saiu como case de várias revistas, como Universidade Corporativa. Em 2011, a gente continuava perseguindo a marca, nós precisávamos ter uma marca que brilhasse mais, precisávamos ser percebidos como melhor qualidade, ainda não estava legal, a gente não estava satisfeito ainda com isso, e aí vem a terceira reinvenção. A terceira reinvenção foi todo um mindset diferente, em a gente ter uma aparência muito maior do que a gente já tinha. A gente eu comecei a achar que eu não podia ser o único fomentador de estrutura, de comunicação. Eu comecei a ministrar treinamentos de oratória para o meu time. Eu treinei mais de 500 pessoas, dando treinamento para eles falarem em público, participarem de reuniões, como é que eles se apresentavam. Nós chegamos uma época a questionar de ter treinamento de maquiagem para as meninas, para elas se apresentarem melhor. A gente começamos a ter um outro jeito de se comunicar para ter mais escala. 737 pessoas nessa época. Aconteceu uma coisa bem importante. Nessa época aqui, eu fui convidado para participar de um programa na Record, com Paulo Henrique Amorim. Isso foi extremamente importante para a gente, que era o programa que competia com o Fantástico, no mesmo horário do Fantástico. Se a gente olhar o Google Analytics da Alterdata nessa época, ele vinha com a curvinha, quando chegou nisso aqui, ela subiu. Porque milhões de pessoas começaram a conhecer a empresa no Nordeste inteiro, em tudo quanto é lugar. Até essa data aqui, nós vendíamos aproximadamente 150, 180 clientes novos por mês. Dessa data para frente, nós precisamos vender 400 clientes novos por mês, aproximadamente. Porque mudou a estrutura de marketing da empresa completamente. A marca ainda continuava sendo necessário a gente fazer ajustes. Você vê que, olha quantos anos nós estamos trabalhando na visão da marca. Comecei a fazer viagens internacionais, comecei a ir para a Europa, participar de eventos na Europa para olhar como é que as empresas faziam. E comecei a perceber que o nosso trabalho era péssimo. Folder, embalagem, porque naquela época o produto tinha uma embalagem, tinha uma caixinha. Não era no padrão que usavam na Europa, nossos materiais não estavam legal, a folha, nós precisávamos ter um acabamento melhor, começamos a mudar toda a estrutura de comunicação da organização. Nessa época, não passou. Opa, acabou a pilha aqui. Não está passando. Quem vê para mim aqui? Quem pode me ajudar aqui? Tem alguém do computador aí atrás? Opa, passou, foi. Então a gente continuava aqui perseguindo a marca nessa época, e aí eu consegui cavar um negócio que foi interessante. Aí que tem que pensar o seguinte: a mídia, a gente não pode esperar que a mídia chame a gente. Eu escutava de muitos amigos assim para mim: caramba, você saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pô, que legal, né? Que sorte que você deu, né? Não era sorte, era controle da mídia. A gente tinha muita estrutura de assessoria de imprensa, escrevendo artigos, o tempo inteiro para a gente aparecer. Isso aqui, por exemplo, foi uma palestra que eu fui dar nos Estados Unidos, foi a primeira palestra internacional. E nós tínhamos 881 funcionários nessa época e fiz uma palestra lá fora. E algumas pessoas falavam: pô, você deu uma palestra nos Estados Unidos, estão pensando em ir lá para fora, fazer um negócio lá fora? Não tinha nada a ver com isso. Eu não falava na época que eu falo hoje. Na época, isso aqui tinha uma estratégia de fortalecimento de marca aqui. Nós queríamos falar aqui que nós éramos respeitados lá. Nós queríamos mostrar que aqui, os clientes daqui, que uma universidade dos Estados Unidos acreditava na gente. Era tudo parte de uma estratégia.
Então, não tem nada que acontece por um acaso. Mas, em 2013, as coisas estavam indo super bem, então, empresa lucrativa, crescendo pra caramba, estava indo super bem. Acontece uma outra encrenca. Vem uma tal de nuvem, que muda a estrutura toda e começa a troca de plataforma outra vez. E a gente, olha, vou te falar, se o Windows não tivesse nascido, eu estava 5 vezes mais rico do que hoje. Porque na época do DOS a gente estava super legal. Quando o Windows estava estável, muda tudo de novo. Então, todas essas mudanças de plataforma, você dá uns 2 passos atrás e começa a reestruturar a coisa toda de novo. Nós estávamos com 958 pessoas nessa época e começa a redesenhar os produtos, começa a contratar gente nova, com tecnologia que a gente não tinha certeza, erramos em contratações, em linguagem, a linguagem não deu certo, 6 meses depois para e começa a fazer em outra, e muda um componente que a gente usou, daqui a pouco o componente não foi tão legal, troca para outro, até você encontrar a estabilização, demora. Então toda troca de plataforma é uma ameaça forte. Todas as vezes que eu vi isso, vários concorrentes quebraram. Eu vi muita gente quebrar na troca de plataforma. Por isso que nesse momento, tudo que está acontecendo em inteligência artificial, nós de tecnologia temos que ter um cuidado violento. Porque se você for muito ansioso, quiser acelerar demais na frente dos outros, você está assumindo um risco altíssimo de algo que você investiu, perder um ano e joga no lixo. Porque aquele negócio troca depois, muda para algo que você não sabe ainda o que é, e você jogou um ano de trabalho no lixo. Então, é muito perigoso. Eu não gosto que a gente esteja na primeira onda. Eu quero sempre que a gente esteja na segunda onda. Na terceira também não. Então, deixa alguém testar. Vamos ver se vai dar certo ou não, depois eu vejo. Ano passado, quando eu estive na NRF, evento em Nova York, nós falávamos de metaverso. Eu voltei e fiz dezenas de palestras de metaverso. E as pessoas perguntavam para mim, mas metaverso, muito legal. O que você está fazendo de metaverso lá na Alterdata? E eu falava, nada. Mas você está dando palestra e não está fazendo nada? Nada. Eu estou esperando. Porque eu não quero ser o primeiro. Eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Não deu outra. Esse ano eu fui na NRF, não se falava mais de metaverso. O jogo mudou completamente. Se eu tivesse investido nisso, eu tinha arrumado, era um problema violento. Chegou em 2014, nós quase fomos vendidos, comprados. Nós quase, uma empresa holandesa, muito maior que a gente, e tentou comprar a gente. Uma empresa que fatura 4,6 bilhões de euros, tentou comprar a gente, fez uma proposta bem bacana e a gente balançou. Nós trememos na base. Naquela época, nós íamos ficar com 20% da empresa, eu e meu sócio, e eles iam ficar com 80% da organização. Nós faturávamos 70 milhões naquela época aqui no Brasil, e a empresa que eles tinham comprado um ano antes aqui no Brasil, eles compraram o meu concorrente aqui, faturava 60. Nós éramos um pouquinho maior do que eles aqui no Brasil. Mas nós demos uma negativa, achamos que não era o momento, apesar do número múltiplo ser muito expressivo, a gente achou que não era o momento, que tinham várias coisas que a gente estava fazendo naquela troca de plataforma que não tínhamos nos apropriado ainda. Tinha um monte de coisa que estava andando o desenvolvimento que eu não tinha vendido ainda, eu estava todo na fase de projeto. Então nós achamos que não estava na altura da montanha, na hora certa, demos uma negativa e continuamos trabalhando. Em 2014, a comunicação tinha que ser descentralizada, comecei a criar mais palestrantes na empresa. Hoje nós temos um departamento de palestras, que faz palestras o tempo inteiro. Eu faço algumas mais como essa aqui, que é mais institucional, mas as palestras técnicas de produto e legislação, tem um time para fazer isso. Isso foi tudo dessa época em que essa capacidade de comunicação mudou a empresa. Nós tínhamos 1.005 pessoas nessa época e começamos, por causa dessa distribuição e descentralização, a aparecer em muitas mídias. Então, muitas revistas, pequenas empresas de grandes negócios, e um monte. Exame, um monte de revistas usando como case, porque nós tínhamos uma coisa que era muito legal. Que bacana, uma empresa da roça, que agora é uma empresa de tecnologia, que tem 1.000 pessoas. Como é que é isso aí? Eles queriam escutar essa história. E eu comecei a explorar isso violentamente para aparecer e começou a dar muita visibilidade. Em 2015, havia um problema, porque os clientes, eu comecei a notar que os preços estavam caindo e o cliente comparava a gente muito por preço. Ele comparava assim, um software de automação comercial, o teu custa 1.000, o outro custa 800, eu vou fechar o outro. Ele não prestava atenção direito nas funcionalidades, no que o produto agregava, ele comparava só preço.
E eu não achava isso legal. Eu falei, que é isso, cara? Nós estamos sendo comparados só. O cliente não consegue distinguir uma coisa da outra, não é possível. Ele tem que perceber outras coisas. E comecei a pensar, como é que eu vou mostrar para o cliente que nós não somos uma empresa de software? Nós somos algo que agrega valor para as empresas deles. Resolvi começar a escrever livro. Aí, em 2015, nós estávamos com 1.106 pessoas, eu escrevi aquele livro ali e participei de vários como coautor, todos de negócio, marketing, RH, liderança e coisas desse tipo. E usando essas literaturas para mostrar o seguinte, olha, atrás dessa empresa tem alguém que pensa negócio. Não é uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de levar soluções para os clientes. Começamos a mudar a visão do mercado, o ticket médio da empresa começou a subir. Ela começou a subir novamente e começou a chegar nos patamares que a gente queria por causa da percepção dos clientes. Em 2016, começa uma confusão em relação aos clientes, porque havia uma crise financeira no Brasil, começamos a ter perdas de alguns clientes por crise financeira. Essa foi a época da crise financeira global, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, foi um problema sério. Quem lembra do mercado financeiro, isso aqui foi um momento muito difícil. E nós começamos a pensar o seguinte, como é que a gente resolve esse problema? Como é que eu vou saber que um cliente está com problema, cara? E nós tínhamos muitos clientes, você vê que aqui, deixa eu botar aqui, não, nem botei, mas nós tínhamos nessa época aqui 30 mil clientes. Como é que eu vou saber se um cliente está com problema ou não? Nós tínhamos 1.149 pessoas e começamos a tentar imaginar, eu comecei a questionar o time o seguinte, cara, quando o cliente vai cancelar, quando ele cancela, ele já deu algum sinal que nós não vimos, cara. Ele falou alguma coisa, ele reclamou alguma coisa, ele parou de pagar, ele fez alguma coisa que a gente não viu. Eu preciso saber antes o que esse cara está fazendo. E meus programadores não conseguiram fazer. 2 meses depois eu cobrei de novo, ninguém conseguiu fazer. Eu falei, cara, Ronaldo, vem cá. Ronaldo é um cabeçudo que tem lá na empresa, um programador muito inteligente. Eles falam que eu abduzi o Ronaldo, tirei o Ronaldo do desenvolvimento, você vai trabalhar comigo nesse projeto. E eu comecei, em casa à noite eu fazia no Excel fórmulas, passava para ele, no dia seguinte ele fazia as queries no banco de dados, me dava os resultados, eu analisava em casa, eu organizava as fórmulas, botava para lá, vinha para cá. Trabalhamos 3 meses nisso. Em 3 meses nós fizemos uma coisa que é uma análise preditiva, dentro de casa. Não usamos ferramenta de ninguém, não contratamos ninguém. Eu e ele, sozinho, fizemos uma análise preditiva, que a aplicação roda até hoje. Ela analisa 90 mil clientes todo dia, os ativos e os inativos, e alguns inativos, e identifica 22 características de comportamento. E ranqueia os possíveis problemas. Isso significou, quando isso foi implantado, 35% a menos cancelamento de clientes naquele ano. E aí, o ano seguinte foi um ano muito difícil para as empresas de software, e a Alterdata decolando. Alguns amigos vieram para mim, caraca, vocês cresceram no ano, e porra, deram sorte, hein? Deram sorte? Não, pelo amor de Deus, eu fico puto com esse negócio da sorte. Porque foi um trabalho violento. Esse relatório tem uma barrinha de rolagem aqui, ó, isso aqui vai imenso aqui para trás, de tantas informações que o modelo está analisando, e passa e-mail avisando para as pessoas o seguinte, ó, vai nesse cliente, tem alguma troca de comportamento lá, tem alguma coisa acontecendo. Isso se transformou em algo extremamente importante para a organização inteira. Chega em 2016, eu participei do Prêmio de Empreendedor do Ano da Ernst Young, foi muito importante também, gerou muita visibilidade. Para nós foi algo bem relevante, saiu em revista na Europa, nos Estados Unidos, foi bem legal. Em 2017, nós tínhamos 1.479 pessoas, estávamos ganhando muitos prêmios, saindo de prêmios do Great Place to Work, saindo muitas revistas. Estava uma fase assim, muito legal, muito pela visão da companhia de preocupação com pessoas. A gente começou a explorar muito na mídia a preocupação com gente, como uma mesa de sinuca na empresa, local de videogame, sala de relaxamento, o pessoal dormir, investimentos em esporte. Isso aqui todos são funcionários, é o time da empresa disputando torneios. Então, isso começou a ser muito legal. Em 2018, lembra daquele evento que eu falei do SIGA? Aqui são gerentes da empresa. Estou na frente. Aqui são gerentes da empresa no ano 2000, aquela foto que vocês viram. Esse é o mesmo evento, no ano 2018. Aqui são só os gerentes. A gente olhar essas duas assim, eu adoro ver assim, porque dá para você entender só as lideranças da empresa, o que aconteceu daquela época para essa aqui. Em 2018 também eu fui convidado pela ONU para fazer uma palestra internacional representando o 30 anos do Empretec no mundo. Foi bem legal, na Argentina.
E esse é um prêmio literário que eu ganhei na França, um prêmio por causa que eu estava publicando muitos livros para empresas de pequeno porte, e é uma instituição que valoriza isso lá na Europa, e foi muito legal também para exploração de marca. Em 2019, começamos a ter uma outra visão, nós estávamos muito focados em nós construirmos as próprias coisas e começamos a perceber que nós podíamos ter uma estrutura mais aberta, de ter outras pessoas contribuindo para o nosso negócio. Fizemos um hackathon na empresa, e esse hackathon nasceram vários filhotes. Essas 4 que estão aqui, os donos dessas empresas, sou eu e meu sócio, e mais ex-funcionários do desenvolvimento. Eles eram funcionários da Alterdata, que hoje são meus sócios nessas empresas aqui. Então, algumas indo melhor, essa está indo super bem, essa aqui está indo super bem também, essa aqui está quase atingindo aqui agora um resultado bacana, então essa não está muito bem não, essa aqui eu estou pensando o que eu vou fazer com ela. Ou seja, as coisas estão tracionando, mas sob uma outra ótica que a gente não tinha antes. Chega em 2000, tudo indo bem, maravilhoso, tudo legal, vem a pandemia. Putz, a pandemia foi uma desgraça, porque nós botamos 1.400 pessoas para trabalhar em home office em 4 dias. Um sufoco, uma confusão para conseguir operar a organização, ninguém tinha experiência disso, todos vocês viveram essa parte. A gente perdeu clientes demais. Na história, foi o ano que a gente mais perdeu clientes por falência na história da empresa, foi nesse ano. Mas via uma série de estratégias, a gente cresceu nesse ano. No ano de 2020, a Alterdata cresceu 8%. Por quê? Porque nós criamos um monte de estratégias de produtos novos, serviços novos. Começamos, nós teve software que a gente fez no final de semana. Juntou 5 programadores para cara, esse troço tem que estar pronto segunda-feira. Botou todo mundo, final de semana fez, segunda-feira estava pronto, na terça-feira a gente começou a vender em um mês 450 cópias vendidas. E começou a ajudar a cobrir o rombo que a gente estava perdendo o negócio e a gente interrompeu o processo. Essa interrupção de algo negativo é muito importante, porque quanto mais rápido você interrompe, melhor os resultados. Mas você vai ter problemas, que se você demorar para interromper, os resultados caem muito. Em 2021, nós tínhamos saído da pandemia, todos felizes. 2021 vai ser um ano maravilhoso, vai ser sensacional, porque a pandemia passou, agora é só festa. A gente recebe 2 ataques hackers. Esse foi o ano mais difícil da história da empresa. Pra você ter uma ideia, eu emagreci 4 quilos. Eu já não sou muito gordo, eu trabalhava de 5 da manhã a 2 da manhã, todo dia. Eu trabalhava direto, de tanto cansaço, time todo virando noite. Eu chegava na empresa, tinha funcionário de manhã, assim, dormindo em cima do teclado, para tentar resolver problemas. Eu assumi a frente do problema, meu sócio foi para trás, meu sócio foi para os servidores, contratando empresas de cibersegurança para ajudar. Eu fui para frente. Isso afetou 1.600 clientes. Eu telefonei para um por um do meu celular, pessoalmente, falando com eles, estabilizando. No começo eu falei para o meu jurídico, falei, cara, nós vamos receber um monte de ações na justiça. Isso vai dar um problema seríssimo aqui na companhia. Estabilizou tudo. Sabe quantas ações nós recebemos? Nenhuma. Por que eu julgo isso? Comportamento sério, honesto, de ligar e falar assim, olha, estamos com problemas, eu sou presidente da empresa, eu estou na frente aqui. Nós vamos resolver esse negócio. E começa. E resolve um, resolve o outro, e contrata a gente para ajudar o cliente. O cliente perdeu dados, alguns clientes, porque o hacker conseguiu entrar numa camada de segurança que tinha alguns backups. A gente recebe mais ou menos 2.000 ataques de hacker por dia, durante mais de 20 anos. Nunca ninguém conseguiu passar pela nossa estrutura de segurança. Esse desgraçado passou. Passou e entrou lateralmente, e aproveitou algumas vulnerabilidades e fez o estrago. Mas o comportamento é muito importante. É isso que eu quero chamar a atenção aqui, o comportamento da liderança, de você estar à frente do time. O time tem que perceber o líder junto na trincheira de guerra, junto às pessoas. Eu poderia ter ficado em casa e falar, resolve esse troço aí, cara. Liga para os clientes aí. Não. Isso não é o tipo de comportamento que a gente gosta na organização. Para dar pegada. Chega em 2021, então, com essa mudança toda da pandemia, o que nós percebemos? O mercado mudou. De 2020 para cá, depois da pandemia, os clientes, acabou o tempo, né? Os clientes ficaram mais carentes, mais exigentes. Eles querem coisas diferentes. Nós tivemos que partir para fazer a 4ª reinvenção.
A quarta reinvenção é mudar toda a estrutura de vendas, atendimento, tudo passar a ser digital, não ter muita compra presencial. Começamos a retreinar os times. Nós tínhamos 2.368 pessoas e começamos a estruturar a organização. Em 2021, com aquele ataque hacker, nós crescemos 21%. Mesmo com aquele ataque hacker ali. E ainda aconteceu uma coisa interessante, que em 2021, aquela empresa que tentou comprar a gente, vocês lembram lá atrás, que tentou comprar a gente, uma empresa gigante, que nós íamos ficar com 20% da empresa, voltaram a procurar a gente e falaram assim, nós estamos com problemas. A gente faturava na época 70, eles faturavam 60. Quando eles chegaram a procurar a gente agora, nós faturávamos 190 e eles 50. Nós compramos eles. Nós compramos eles e eles hoje são sócios nossos, eles têm 12% da companhia. Fizemos uma troca de ações e isso acelerou, fez a Alterdata crescer 33% nesse ano só com esse processo de M&A e adquirimos 6 mil clientes do dia para a noite. Então isso foi muito importante sobre o aspecto de ganho de velocidade. Nessa troca toda de quarta reinvenção, aconteceu um drama, porque nós tínhamos processos antigos. A mudança de estrutura ela era muito dura nessa fase agora. Dura, mas era necessária. Então nós fizemos um monte de planejamentos, criamos divisões novas, diretorias novas, setores novos foram criados. Nasceu diretor novo de algumas verticais. E em 2022, nós demitimos 509 pessoas na empresa, vendemos 5 filiais e crescemos 44%. Você vê o número de pessoas caiu, o faturamento cresceu. Hoje a empresa está com EBITDA super legal. Na pandemia ela tomou uma pancada forte, nós crescemos em faturamento, mas perdemos EBITDA e viemos recuperando os EBITDAs via essas medidas. Nós fomos para 1.859 pessoas e hoje nós temos 62 mil clientes. 62 mil clientes ativos. Porque o que eu acredito de fato estão nos conceitos do Simon Sinek. Nós não estamos jogando um jogo que termina. Nós estamos num jogo infinito. O livro dele, de Infinite Game, é um dos livros que eu acho sensacionais, porque a vida do empreendedor é o tempo inteiro você jogando um jogo que não tem fim. É como se estivesse num videogame, que cada fase é mais difícil. Você está sempre diante de uma fase nova. Então, todas as vezes que você cria a tua estratégia para um jogo que vai terminar, você está em desvantagem do teu competidor. Porque o jogo certo é você planejar sempre o que você tem que ser no próximo ciclo, no próximo nível, na próxima fase da tua organização. Isso envolve, muitas vezes, demitir um funcionário de 20 anos de casa. Isso é muito duro, mas tem que ser feito. Porque se você não tem as pessoas certas na tua organização, você perde velocidade, você perde estrutura. E aí quem nós somos hoje? Hoje nós somos uma organização com 2.000 pessoas, temos 110 unidades de negócio pelo país, mais de 60 mil clientes, 1 milhão de usuários que usam sistemas todos os dias, que gera volume de suporte, esse tipo de coisa. Vou passar um vídeo final aqui da companhia para vocês verem por dentro como é que as coisas funcionam. A Alterdata nasceu em 1989, criando software de gestão com a preocupação de tornar as empresas mais produtivas e lucrativas. Surgiu com a filosofia que o atendimento é tão importante quanto os produtos que oferece. Inicialmente, construímos softwares para o setor contábil e logo em seguida nos especializamos também em automação comercial para o varejo, atacados, indústrias, restaurantes, moda e gestão imobiliária. Em qualquer setor que atuemos, nos baseamos no alicerce de 3 pilares: tecnologia, atendimento e capacitação. Este é o segredo que garante aos clientes agregar valor real aos seus negócios. Acreditamos que esta é a fórmula que nos leva ao impressionante crescimento anual de aproximadamente 20% por praticamente toda a nossa vida. Faz com que a gestão de pessoas seja algo que damos atenção toda especial. O
conforto para a nossa equipe é algo que a Alterdata leva muito a sério, tanto que 2 prédios próprios abrigam a sede da empresa na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nossas amplas e modernas instalações permitem que todos se integrem de uma forma que o trabalho em equipe seja mais produtivo, sem perdermos a preocupação com a ecologia e o meio ambiente. São aproximadamente 9.000 metros quadrados de estrutura física, com salas de reuniões, videoconferências, auditórios, estúdios multimídia, cafés, áreas de descontração, relaxamento, jardins e amplos andares de trabalho. Tudo para garantir a satisfação de todos que trabalham aqui. Nestes ambientes, trabalhamos e nos divertimos juntos. Ensinamos, aprendemos, realizamos festivais, congressos, promovemos atividades com nossas crianças, montamos eventos sociais e planejamos o crescimento da empresa, pensando sempre de uma forma organizada para o bem-estar de todos. Porém, a Alterdata não se limita aos prédios da cidade sede. São mais de 100 unidades distribuídas pelo país. São alterdatanos nas mais diversas localidades prestando atendimento de qualidade. Não deixamos que nossas bases sintam-se sozinhas, já que em nossa estrutura central há um time de líderes cuidando delas e dos clientes bem de perto. Acreditamos que nosso modelo sofisticado de controle seja o segredo para sermos uma das 5 maiores empresas de software genuinamente brasileiras. Em resultado de tudo isso, ganhamos experiência valiosa e diferenciada no desafio de tornar as empresas de nossos clientes mais organizadas e lucrativas. A Alterdata é mais que software, é solução. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. E aqui, muito que a gente está falando aqui não é teoria, são coisas que são praticadas. Não sei se vocês observaram que a voz do vídeo é a minha. Foram gravados 3 vozes. Nisso aí eu não gostei de nenhuma, porque não tinha uma coisa que eu acho que é necessário. Um amor, uma entonação, acreditar. Botava um locutor com a voz linda e eu falei, tá sem sal. Deixa que eu faça esse negócio. E ficou todo mundo rindo, eu falei, deixa que eu faço. E tá ali. Mas isso mostra um pouquinho o quanto que a gente tem que se envolver com o negócio. A gente realmente acredita nisso. Então, estar aqui com vocês, acho que é um prazer. Aprendi muito hoje durante o dia. E eu espero que esse final aqui tenha engrandecido um pouco do dia de vocês também. Tá? Muito obrigado.